Muito bom dia a todos os irmãos lá reunidos em Guayaquil com nosso irmão Miguel Bermúdez Marim. Neste momento de hoje, sábado, 13 de julho deste ano de 2024. É realmente uma bênção, uma grande bênção, um grande privilégio para mim poder estar aqui em Quito, Equador, enviando-lhes estas palavras de saudação e pedir ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que abençoe o Equador com todas as bênçãos contidas na era da pedra angular e dispensação do reino, e que no dia de amanhã, no domingo, 14 de julho deste ano de 2024, ele derrame grandes bênçãos através da sua palavra e nos confirme mais e mais no cumprimento da sua vinda, e tudo o que corresponde, o que pertence à abertura do sétimo selo, pertencente àquilo que os trovões nos estão falando, que é a revelação, a fé, para ser transformados e raptados. Que muita palavra se encarne no dia de amanhã nos nossos corações. Ontem, na sexta, nessa mensagem da sexta, Deus nos falou muita coisa que é melhor, como diz o nosso irmão Miguel, é melhor ler e lê-la e no folheto para poder marcar ou sublinhar e examinar todas essas escrituras, revisá-las e ver essa parte onde esteve colocado o irmão Branham e o seu amigo nessa rua estreita, nessa estrada estreita, que pertence, que corresponde a este tempo final, na etapa final, na última etapa, onde haverá perigo, tanto para a igreja noiva como para o mensageiro. Porque ele dizia, por que tem tanto temor nesses dias, ou seja, tanto medo nesses dias? Vejam, era porque estava se chegando no tempo onde juízos divinos iriam cair, ou seja, quando ele está vendo essa visão, Deus está lhe mostrando essa visão, está bem perto por cair os juízos divinos sobre a raça humana, está perto. E isso que se estava mostrando aí, quando lhe pega, ou seja, quando essa coisa te pega, ou seja, ela bate em ti ou pega em ti, ele sabia que isso era morte certa, morte certeira. Portanto, seria morte certeira para todos aqueles que recebessem a marca da besta e não poderiam receber o corpo eterno e glorificado e, portanto, consequentemente, não poderiam, depois de ter recebido a marca da besta, não poderiam receber vida eterna. Quando é selada, a pessoa é selada com o selo da besta, já fica marcada, a pessoa fica marcada como uma pessoa que não viverá eternamente. Mas, por outro lado, lhe foi dado, aí nessa visão, vejam, lhe foi dado poder para ser amarrado, para a serpente antiga, Satanás ser amarrada, veja, ser amarrada por 1000 anos. Atada por 1000 anos, e depois, pelo mesmo mensageiro, pela própria palavra, está se refletindo. Deus no irmão Branham está se refletindo, mas vejam vocês que aí estavam o amigo e, portanto, estava essa manifestação nessa estrada estreita, estava essa manifestação. E como, todavia, ainda não estava sendo cumprido esse ministério na terra, tudo Deus estava refletindo, representando ou tipificando no reverendo William Branham, como quando ele nos mostra na visão da carpa ou da tenda, quando diz que essa pessoa que passa e diz, enquanto nosso irmão Branham teve uns momentos
momentos de descanso, tem os momentos de descanso. Vejam que aí o irmão William escreve, refletindo-se, espelhando-se, ou seja, que como o ministério que estava aí, operando no meio do povo, era o ministério do irmão Branham, tudo o que Deus lhe mostrou, vejam, o irmão Branham veio a ser tipo e figura disso, tal como nesta ocasião, nesta vez, quando ele está com seu amigo e lhe dizem para o irmão Branham, essa voz lhe diz, tens que ser mais sincero, te foi dado poder para atá-la e desatá-la, amarrá-la e desamarrá-la. Agora vejam que isso é o que o ministério, o instrumento neste tempo final, fará com o reino dos gentios. E isso será, ele será tirado e será estabelecido o reino do Messias príncipe quando passe ou passar a grande tribulação. Aí voltaremos à terra e será estabelecido esse reino. O diabo será amarrado. No final ele será desamarrado de novo ou novamente e ele usará as mesmas pessoas, porque acontecerá uma ressurreição geral e usará as mesmas pessoas que neste tempo ele está usando. E novamente serão enganadas. E aí, então virá esse juízo divino sobre o diabo e sobre todos os seus séquitos, os seus seguidores e todas essas pessoas que ele enganou e que fizeram e aquilo que elas fizeram contra os escolhidos de Deus neste tempo, fizeram mal, já seja com palavras, por atos ou ações, ou seja, que estarão aí sendo usadas pelo diabo novamente depois do milênio, e aí Deus, no final do milênio, os lançará, tanto a eles quanto a besta, a imagem da besta, e tudo que o diabo estaria usando no inferno, os lançará no inferno. Agora, tudo o que nós estamos vivendo neste tempo é o cumprimento do que foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham, e disso o nosso irmão William Souto Santiago nos dizia, se você quiser saber como será, vá até as mensagens do irmão Branham e examine, porque tal como ele falou, assim tem que ser cumprido, tem que ser feito. Assim que, nestes dias, Deus nos deu muitas coisas nas quais todos aqueles que estão sendo preparados para ser transformados e raptados, estiveram vendo todo esse quadro e estão sendo preparados para escapar dessa mamba, dessa serpente, ou seja, que é o diabo, o qual está tentando neste tempo final, está tentando pegar muitos seres humanos para o seu reino. Mas os escolhidos de Deus não serão enganados. Eles estão sendo preparados com essa fé de rapto, fé de transformação, e para eles é a promessa de um rapto para levá-los, Deus levá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. Não pode ser. Isso não pode ser cumprido em uma pessoa que não esteja esperando e que não está amando a sua vinda. A vinda do Senhor como ladrão na noite vem para aqueles que amam a sua vinda e o estão esperando. Portanto, consequentemente, automaticamente, quando você vê um grupo, seja um ministro com um grupo, ou seja um indivíduo que bem melhor fala contra e fica apontando que é Beelzebu, que é o diabo e todas essas coisas, você pode imaginar, você pode ver que já à luz de tudo aquilo que Deus está nos dando, pode ver quem é trigo, quem é joio, e você pode ver quem estava amando, desejando a sua vinda, porque todas essas pessoas o estavam esperando, estavam tendo uma ideia na sua mente de que aquilo que o irmão Branham falou e o irmão William falou, isso significava tal e tal coisa, ou seja, tinham suas próprias interpretações. Assim, eles as tinham no tempo de Jesus. Chegou o cumprimento da vinda do Messias, eles tinham a mensagem de Moisés, tinham
tudo o que foi falado, o que os profetas falaram, e quando Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, o que eles estavam esperando, então o rejeitaram. E assim neste tempo final é assim. Até mesmo aqueles que tinham começado desde o princípio, desde o início, muitos deram as costas e não receberam aquilo que Deus disse que seria o cumprimento da sua vinda. Com a interpretação que eles deram para essa palavra, para essa mensagem, eles pensam que não é assim. Quando eles deveriam pensar e, bem melhor, dizer, vamos ir até as Escrituras, vamos ficar estudando e vamos ver pelas Escrituras, vamos ver se isto é o que Deus prometeu, se isto é o que Ele disse, o que Ele falou, pois que aconteceria isso, do que seria o cumprimento da visão da carpa da tenda e tudo o que está envolvido na visão da carpa da tenda. Portanto, o que estão esperando de ver milagres e maravilhas e fazendo e realizando tudo o que corresponde, o que pertence a essa etapa, onde as pessoas saíam sendo curadas, já seja um membro, um pé que faltava, uma perna que faltava, o que for, ou alguma outra doença, eles querem ver isso em primeiro lugar para dizer, agora sim, aí está a coluna de fogo aí. Mas Deus não opera, Deus não trabalha dessa forma. Deus sempre, em primeiro lugar, Deus dá a palavra. E aí é onde é a prova, e eles não percebem isso, que Deus está provando o seu povo, e enquanto Ele está cumprindo o sétimo selo, a sua vinda, a igreja noiva está recebendo essa fé de rapto, mas também ao mesmo tempo estão saindo, está se realizando a separação, porque nesse ministério está tudo o que ele falou nessa parábola de São Mateus, capítulo 13, onde ele enviaria seus anjos ceifadores para fazer a separação, a segregação. E vejam vocês de que forma Deus fez uma obra tão rápida e ficaram do lado de fora, ou seja, saíram dos nossos porque não eram dos nossos, saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Isso é uma escritura que ele colocou aí numa mensagem, esse escrito, porque vejam vocês, era o tempo para se realizar, se fazer essa obra, a qual obra que corresponde à obra de Leão da tribo de Judá, de rei de reis e senhor de senhores, na sua obra de reclamação. Portanto, quando já se chegue nesse momento culminante de conclusão, onde já virá a vindicação ou confirmação daquilo que Deus está fazendo neste tempo, aí então vão dizer, olha só, a mesma coisa que falaram lá, que tinham entregue o sangue de um justo. Olha só, ele estava tão perto, tão próximo, e pelo contrário o que eu fiz foi atacar. Mas por que ele não nos falou? Por que ele não nos mostrou alguma coisa para nós vermos ou ver? Vejam, isso é por escolha, por eleição divina. E enquanto mais tentam desenrolar esse bolo de fio que tem aí, mais eles ficam enrolados, ou seja, mais eles colocam mais as suas interpretações e muito mais estão nesse bolo, como no fio de pescar que o irmão Branham tinha todo embolado nos seus pés. E o anjo lhe disse, tu não podes deixar que esse fio, que o filho fique enrolado neste tempo, porque se ficar enrolado e embolado aí é muito difícil que tu saias desse bolo de fios, desse enredo. Bem melhor se dar conta quando vêm os juízos divinos, mas não se suporia que haveria um rapto e já aconteceu. E isso é o triste para essas pessoas, das quais ou delas nós temos lido repetidas ocasiões ou vezes que ele diz que eles estiveram em cultos como este, ou seja, como esses que esse ministério teria nesse tempo. Eles tinham escutado todas essas coisas, eles tinham encarado todas essas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez. Eles não receberam esse ministério, e como pensavam que esse ministério estava numa outra pessoa, pois então não receberam aquilo que Deus estava realizando, fazendo neste tempo, que era a preparação para receber a fé de rapto, e portanto, consequentemente, deram as costas para a misericórdia de Deus pela última vez. E depois diz que foram
para os governantes, para os reis, diz que oraram, ou seja, que fizeram tudo o que estava a seu alcance. Olhem, no plano, o projeto humano, foram aos governos ou governantes, porque as coisas aí sim que estavam se pondo muito, muito difíceis, as coisas aí. E depois diz que oraram, ou seja, então foram para a parte espiritual, mas primeiro diz que na página 370, depois de tudo o que mais ou menos lhes falei assim por cima, diz, então lá estavam, não tinham nem onde se esconder, a Bíblia diz, e diziam aos montes e às penhas, rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e aí ele escreve trono de Davi, ou seja, sobre essa manifestação do sétimo selo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, como filho de Davi, nesse trono humano. E da ira do cordeiro, escreve leão, eles tentaram de se arrependerem, ou seja, tentaram de olhar, de voltar para trás, tal como Judas Iscariotes veio tentando se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo ou veio para reclamar os seus, ou seja, já tinha acontecido a obra de reclamação de tudo aquele pelo qual Cristo fez na cruz do Calvário, redimindo a esses filhos e filhas de Deus pertencentes à era da pedra angular e também aos que estavam no paraíso na sexta dimensão, que tinham recebido em cada era da igreja, através do mensageiro de cada era, tinham recebido essa obra de redenção na cruz do Calvário. Portanto, consequentemente, já se tinha realizado essa obra de reclamação, mas eles, enquanto Deus estava cumprindo essa obra de reclamação no meio da igreja, fazendo essa obra no meio dos latino-americanos e caribenhos, eles, pelo contrário, deram as costas a isso e não escutaram a esses profetas que lhes estava avisando do que vinha. E ele aí diz na página 369, diz que eles tinham zombado dessa palavra e que eles tinham, isto diz depois, aqueles clamaram às pedras e aos montes que escondessem da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que ele vinha, ou seja, puderam aí compreender, tal como Judas compreendeu no final de que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto isso, não sabia, mas vejam como depois ele se dá conta, ele percebe que Jesus era o cumprimento das profecias, das quais tinham falado dele. E aqui vemos que se deram conta, perceberam do cumprimento da sua vinda nesse instrumento. Mas vejam, os filhos de Deus estariam recebendo a sua vinda, estariam sendo preparados para realizar Deus através deles, fazer essa parte culminante de conclusão da obra no meio da igreja, tanto desse instrumento como com os escolhidos, tanto por esse instrumento como pelos escolhidos. Agora, eles, quando Deus estava realizando essa promessa a eles, então, bem melhor, eles zombaram. Eles, bem melhor, se inflaram, riram, zombaram da pregação do seu ministério. Isso é o que nos fala aí. E fizeram mofa, riram e tudo isso da pregação desses ministérios. Mas depois diz que agora o podiam ver que vinha, ou seja, que agora sim perceberam que sim, nesse instrumento Deus estava obrando nesse instrumento, e ele não veio fazer nenhum espetáculo público para ninguém, porque que venha um ministro, que venha e diga, que ele me mostre para ver se ele tem sinais ou algo assim desse tipo. Deus não é palhaço de ninguém, e muito menos de uma pessoa que tem espírito de outra dimensão.
E os escolhidos de Deus não têm que ver milagres físicos, nada dessas coisas, senão que o maior milagre que o escolhido de Deus está vendo neste tempo final é o milagre da revelação da palavra, da revelação que traz, os trovões trazem, que é a fé de rapto. E vejam que a primeira coisa que faz aqui é que vão até os governantes e diziam para os montes e para as rochas, ou seja, para os governadores, para os reis, governantes, governadores, e diziam aos montes e às penhas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, ou se arrependerem, aí é que vem a parte então espiritual, ou seja, são dessas pessoas que primeiro veem o terreno, o terrestre, e não estiveram vendo a parte espiritual, que era o abrir essa sexta dimensão no meio da igreja noiva. Eles não puderam ver isso. Pelo contrário, estiveram vendo outras coisas, humanamente falando, e não puderam engrenar, aceitar essa sexta dimensão, sexta, para poder ver aqueles que vão ressuscitar. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar o que era seu. Eles clamaram aos montes e às pedras. E aqui escreve reis e governantes. Oraram. Aí então já vem, como eles não puderam resolver nada, coisa alguma, então vão orar. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Ou seja, já a última coisa a qual eles recorreram foi a oração. Foram para a oração. E vejam, não foram escutadas. Essas orações não foram escutadas. Por quê? Porque aí não havia sangue no propiciatório. Ou seja, que já... tanto no trono celestial, onde o juízo divino é um trono de juízo, está, tampouco para esse tempo está a misericórdia no trono humano, já para esse tempo. Já era tarde o buscar ou ficar buscando misericórdia, então são lançados na grande tribulação, de modo que cada um está se preparando para o que vai receber. Os escolhidos de Deus, nós estamos nos preparando para ser transformados e raptados. O outro grupo das virgens fátuas vai vir para pegar força, ter força para passar pela grande tribulação. E há um ou outro que vai ser apagado, porque já cruzou a linha ou cruzará a linha. E está o grupo dos 144 mil que também receberão forças para morrerem como mártires na grande tribulação. E o mundo, que já são os perdidos, porque a terceira etapa impacta todos os grupos. Já para os perdidos será para testemunho para eles de que já não têm oportunidade nem para uma coisa nem para outra, ou seja, nem para ser transformados, nem tampouco para receberem vida eterna depois do milênio. Ou seja, que cada um está se preparando e dá testemunho e fala, e a pessoa, já os escolhidos de Deus, já sabem discernir de que espíritos são, já sabem quem é escolhido e quem não é escolhido. Olhem, uma grande bênção que Deus nos deu neste tempo, dessa parte onde já estamos tão alta essa fé, que essa fé não estava nas eras, essa fé, nem tampouco estava essa fé no tempo onde foi trazida as boas novas, foram trazidas. Ou seja, que é o tempo onde foi precursado pelo reverendo William Branham, aqui numa era mais elevada, mais acima, na era da pedra angular. Diz o livro de Citações: olhe para cima, o que vem. Ou seja, lá em cima é onde o povo de Deus que sobe a essa era, é o povo que estaria vendo tudo o que corresponde, o que pertence a essa separação, a essa segregação, estaria percebendo, se dando conta quais são os escolhidos, quem são as fátuas, quem são os 144 mil e tudo isso. Tudo isso Deus está nos falando neste tempo final e nos está mostrando através da mensagem do irmão Branham e através da mensagem das boas novas do doutor William Soto Santiago. Tudo aquilo que ele está cumprindo. Agora, quando Jesus aparece,
o veem aí, que o irmão Branham diz em muitas mensagens, ele não tinha que trazer nenhuma mensagem, não tinha que escrever nada, coisa alguma disso. A mensagem era ele mesmo, era a mensagem, ou seja, aquilo que os profetas falaram dele, ele era ele se apresentando, ele se apresentando, estava apresentando a mensagem. Que mensagem Jesus tinha? Pois tudo o que tinham falado dele. Por isso, o instrumento neste tempo final usa a Bíblia, usa as mensagens do irmão Branham, usa as mensagens do irmão William e tudo o que Deus nos está dando através dele, para que o povo veja, receba essa revelação dos trovões que contém a fé de rápido. Portanto, continuemos, ministros, companheiros, irmãos e irmãs reunidos lá em Guayaquil, Equador. Continuemos recebendo o ensinamento, recebendo tudo aquilo que Deus nos está dando neste tempo, no cumprimento do sétimo selo, que é a terceira etapa. Onde quer que esteja o sétimo selo, está a terceira etapa. Ou seja, a terceira etapa percorrendo a América Latina e o Caribe e o mundo inteiro. Ou seja, é um ministério internacional. Ou seja, seria o sétimo selo, ou a terceira etapa, o sétimo selo, percorrendo a América Latina e o mundo inteiro. Agora, e isso chegou numa parte onde Jesus, no seu ministério, dizia que percorria as regiões por toda essa área e realizando, fazendo uma obra. Agora, na sua segunda vinda, vejam vocês que a parte mais importante, o milagre maior que Deus está realizando é o milagre da revelação. E isso também, mesmo que também aconteçam curas e milagres físicos, mas o importante é a revelação, é o importante. Os milagres são para depois, para vindicar, confirmar a obra que o Espírito Santo, a coluna de fogo, está fazendo na igreja noiva, porque senão, assim qualquer um creria. Ou seja, que essa fé é uma fé onde somente a obterão aqueles que vão ser transformados. Podem ficar batendo pernas, dando patadas, brincando, saltando para obter isso, e pelo contrário o que vão fazer é falar mal, falar contra desse ministério. Os escolhidos de Deus, pelo contrário, se não entendem algo, alguma coisa, ficam orando e pedindo a Deus revelação das alturas, e não é humano. E Deus, então, lhes responde através de algum estudo ou alguma mensagem que seja colocada e dizia, mas essa mensagem eu estava aí nesse ano quando o irmão William pregou e agora que eu entendo que ele estava falando de tal pessoa. E estava falando que essa pessoa era onde Deus estaria cumprindo essa promessa nela. E aí ele fala como que é dele, mas vejam como que vejo que a pessoa que ele estava falando aí, e agora eu entendo. E assim muitos temas e muitas coisas que não entendíamos antes. Agora Deus nos está falando e esclarecendo e revelando-nos esse mistério que estava escondido, oculto, do qual ele disse que disto não se dirá nada a ninguém. E no livro de Citações tem uma parte que diz que os trovões não estavam escritos, portanto, não havia nada no que se basear, enquanto Deus está fazendo, realizando essa obra e realizando o que Ele prometeu. No conteúdo dessa meia hora de silêncio, aí se está cumprindo tudo o que Ele disse que seria a sua vinda, a qual viria como ladrão na noite. Agora, ele veio na sua primeira vinda para redimir, vem na sua segunda vinda para levar a sua noiva e será um rapto secreto. Vejam, está se realizando uma obra e o mundo nem sabe. Inclusive os próprios, os mesmos de dentro não conhecem, os que não estavam esperando a sua vinda. Qualquer um dirá, mas é que nós estávamos esperando a sua vinda. Pode dizer, é que a vinda já aconteceu. Bom, então por que o rapto ainda não aconteceu para ti? Tem muitas coisas que a pessoa não pode se pôr, ficar discutindo com uma outra pessoa que não entende o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Bem melhor você, como indivíduo, continue se preparando, continue recebendo o ensinamento, porque para você que está recebendo a sua vinda e ama a sua vinda, essa promessa é para você, não para aquele que não a estava esperando da maneira em que eles pensavam.
Você está esperando, você estava esperando a sua vinda, ou você estava esperando a sua vinda na forma em que Deus disse que seria a sua vinda, está esperando. Por isso é que quando Ele está realizando, fazendo a sua vinda, cumprindo a sua vinda, você a recebe, porque o que você deseja é receber o que Deus disse, e tal como Deus o cumpra, isso é o assim diz o Senhor. Você não vai ficar lutando com Deus, porque vai sair perdendo. E além disso, aqueles que não recebem, não têm recebido a sua vinda neste tempo, pelo contrário, não a podem receber porque a estavam esperando ou disseram que já aconteceu da forma em que eles pensavam e interpretavam na palavra a mensagem, ou na mensagem. Assim que continuemos em frente, neste tempo final, recebendo o 7º selo e o seu conteúdo. E que a fé continue aumentando cada vez mais e mais, para que logo Deus cumpra a promessa da ressurreição e da transformação. Nos vemos amanhã na atividade ou reunião de amanhã, aqui em Quito, no Equador, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. E que nosso irmão Miguel Bermudes volte de Guayaquil, sua esposa Ruth e aqueles que o acompanham voltem muito bem na viagem que eles farão nesta noite até aqui, até Quito, e estejamos assim nos preparando para a atividade de amanhã, domingo, 14 de julho deste ano de 2024. Bom, aí Ruth me pediu uma saudaçãozinha para eles lá, onde estão reunidos, e essas palavras, já nós passamos de meia hora, se engrandeceu, é que Deus continua nos dando mais e mais daquilo que Ele está realizando, cumprindo no meio dos latino-americanos e caribenhos, que não tem jeito, não há lugar onde parar as grandes bênçãos que Deus está cumprindo e parar as bênçãos, e está realizando, fazendo no meio da raça humana e sobretudo no meio da igreja noiva. E brevemente o povo hebreu despertará, assim que primeiro é a igreja noiva, vai se entrelaçando um trabalho no meio dos hebreus e principalmente entre os rabinos. Tudo está se realizando, se cumprindo ao pé da letra. Tudo vai se concretizando conforme o programa divino. Assim que você não fique desesperado, seja paciente. Deus tem sido paciente, quanto mais nós. Assim que seja paciente e continuemos atrás da arca até chegar à terra prometida do novo corpo. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, Miguel, por esta oportunidade, desta outra saudação que tu me permites ter este companheirismo com vocês neste momento. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.